Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui no evento da Afiliados Brasil. Para quem não conhece o que é Afiliados Brasil, é um evento voltado para o mercado de produtos digitais, onde você tem assim inúmeras palestras. A gente nem consegue assistir todos porque são palestras concomitantes. E aqui eu encontro assim dezenas dos nossos clientes e eu estou aqui com o Túlio, que é um cara especializado muito nessa parte do equilíbrio, né? E assim, a gente estava batendo um papo na hora do almoço, né, e falando sobre a questão do equilíbrio. Ele estava dando umas dicas bem interessantes, falando sobre alimentação. Eu achei interessante para vocês do mercado contábil, uma vez que hoje no mercado contábil, quem está no mercado contábil sabe o quanto é estressante, o quanto é exigido a nossa profissão. Você ter uma empresa contábil, você tem de duas pontas, né? Nós temos ali o governo de um lado e nós temos o cliente do lado com as necessidades dele, o governo com as exigências dele. Então isso não é uma tarefa muito fácil, né? Como é que você vê o equilíbrio hoje para um profissional? Primeiro, obrigado por tudo, né? Por ser nosso cliente e também por colaborar com esse conteúdo. Eu vejo o mercado assim, de certa forma, buscando experiência, buscando pessoas profissionais da área. Eu até falo sobre isso em relação a você permitir que as pessoas te ajudem, né? Primeiro porque nós somos muito autodidatas, né? A maioria das pessoas buscam resolver seus problemas, mas acabam se atrapalhando com essa questão. Então, quando eu decidi buscar a ajuda da área contábil, né, eu primeiro pedi indicações de grandes amigos de confiança, amigos que já têm negócios, e me indicaram a Tactus, né? E de fato eu me surpreendi com vários com atendimento, com várias formas do sistema contábil, digital, enfim. E essa surpresa fez com que eu realmente ficasse com a Tactus, escolhesse a Tactus para gerir meus negócios, né? A área contábil. Tudo bem. E você teve o primeiro contato, foi numa indicação, né? Foi de um colega que também é produtor digital, né? E aí acabou que a gente está ali praticamente começando agora com a sua empresa e tudo mais. Você está dentro do mercado digital focado nessa questão do equilíbrio pessoal, né? O equilíbrio profissional. Você falou muita coisa para mim que eu achei interessante sobre isso, né? Como é que você acha que o profissional hoje consegue ele ter um comando melhor da vida dele nesses aspectos todos? Não ficar só preso na parte profissional, somente o empresário, o empreendedor, na área contábil, que é um empreendedor que se exige muito dele, né? Como é que você vê isso? Eu vejo assim, o sucesso numa área não compensa o fracasso em outra. Então, quando a gente está começando em alguma coisa, principalmente eu estou começando agora na área digital, eu vejo que a gente tem uma necessidade de aprender as coisas, acaba gerando uma ansiedade de dar mais tempo àquela coisa. E não, sim, você pode muito bem dar 1 hora do dia, não, mas você quer ficar o dia inteiro estudando aquele material, estudando aquele conteúdo, até mesmo para avançar um pouco no que você não domina ainda, mas acaba deixando algumas áreas descobertas, vamos dizer assim, a família, a área física, acaba descuidando de outras áreas. Por um certo período isso pode ser considerado até normal? Você fazer isso por um certo período? Por um certo período sim, né? Principalmente para pegar o básico, né? Às vezes, principalmente nomenclatura, que é uma coisa, você vai para uma outra área, você vê muita nomenclatura diferente do que você convive. E às vezes você não entende certa coisa por causa do nome, né? E às vezes você dá uma intensificada assim, os primeiros meses para se sentir mais à vontade, sentir que está construindo alguma coisa, e aí depois dá uma minimizada ou o tempo correto para aquela área, para que você não fique muito ou estressado ou esquecer de cuidar das outras áreas que são muito importantes também. Você é uma pessoa que é muito ligada a essa questão do físico, né? De você ter uma vida saudável na questão da alimentação. Enfim, ele me deu super dicas de alimentação, né? Eu com a minha barriguinha aqui, né? Vai ser muito útil, né? As dicas que ele me deu. E de uma certa forma, isso se reflete na sua vida, né? Como é que você consegue manter essa sua estrutura de equilíbrio alimentar e fazer os exercícios, sendo um empreendedor e tendo diferentes responsabilidades como empreendedor? Eu vejo que como eu faço, na verdade, é que as coisas se aproximem, não deixem muito distante. Por exemplo, a parte do negócio, da parte nutricional, a parte física, elas têm que estar muito próximas uma da outra. E não em universos de níveis diferentes. Por exemplo, dentro do meu escritório,
eu tenho pesos, eu tenho área de lanches saudáveis, então nada está longe, né? Os áudios de desenvolvimento pessoal, os livros. Então, às vezes você deixa muito longe isso, você acaba não tendo acesso, e quando não quer ter acesso, precisa de se deslocar, enfim. Então, eu uso muito essa estratégia de deixar as coisas muito próximas de mim, né, para que eu, quando tenho a vontade, né, que às vezes não vem essa vontade para muita gente, mas quando você estimula essa vontade, você já execute o que você precisa fazer. Por exemplo, dá um exemplo aqui, você te deu fome, né? Você está com fome e quem tem fome não é filósofo, vai comer, né? E em busca da comida, quando aparecem duas opções, uma saudável, uma não saudável, e a fome está num grau já avançado, normalmente você vai para o não saudável, porque às vezes é o mais gostoso, atraente, é o mais atraente, é o mais bonito, e acaba trocando um alface por um pão, por uma coisa assim. Então, tendo a proximidade da coisa que você quer de fato, estando próximo, você faz a coisa correta. Muito bem. Uma coisa também que eu notei, né, essa questão que você falou de você fazer um exercício enquanto você está trabalhando. É uma coisa que eu faço. Estou trabalhando e aí me dá vontade, por exemplo, de fazer um exercício, eu faço lá umas 20 flexões, 30 flexões, um agachamento. Eu estou em casa, estou de bermuda, estou com uma roupa mais tranquila. Então, acabo fazendo o exercício durante o trabalho, né? Não deixo isso para, vou parar uma hora fazer isso. E se você acaba programando isso, acaba gerando um outro compromisso familiar, uma outra coisa, você acaba não fazendo porque tinha programado. Eu comento isso muito com minha esposa, às vezes você programa tudo, e tudo sai do planejamento quando você vai fazer, às vezes uma viagem, por exemplo, ela põe tudo no planejado, é legal planejar, mas dá espaço também para essas fugidas que vai acontecer normalmente. Porque nem tudo que é planejado acaba sendo executado dentro desse plano, né? Você precisa estar com o guarda-chuva se a chuva chegar. Túlio, uma questão importante que eu vejo no mercado contábil, infelizmente a nossa classe, por conta das responsabilidades, ela gasta muito tempo trabalhando nas tarefas e pouco se recicla, principalmente em áreas que são diferentes das áreas normais. Então, por exemplo, um profissional técnico, normalmente ele vai se reciclar mais na área, por exemplo, voltada ali ao que ele faz. Então, é a parte tributária, a parte fiscal. E você está aqui num evento de marketing digital, né? Assistindo as palestras, aprendendo. Teve uma série, você me contribuiu com algumas dicas de coisas que eu não sabia, né? E eu te contribuí com algumas coisas que nós estamos fazendo lá e tal. Enfim, essa troca aí. Qual a importância que você vê de um profissional, ele separar o tempo dele para participar desse tipo de eventos? Esses eventos, eles têm uma grande valia essa miscigenação de ideias, né, insights e informações que você até tem, mas não domina. Então, quando você vem para um evento desse, o que eu vejo é isso, essa troca. Às vezes você fala com a pessoa menos experiente, porém ele tem uma peça do quebra-cabeça que te ajuda, né, a montar a tua. Um ponto, às vezes, faz a diferença. Exatamente. Ontem, por exemplo, eu sentei com uma moça ali do stand e ela me deu 3 dicas que eu achei que demoraria anos para encontrar essas dicas, né? Então foram realmente muito válidas. E às vezes o social também, né? Fazer o social, conhecer pessoas novas, colocar a tua cara no mercado. A gente mesmo não tivemos a oportunidade de conversar antes, né? Pessoalmente, é verdade. E foi no evento aqui que nós acabamos trocando bastante ideia, né? As redes sociais acabam aproximando a gente, ao mesmo tempo afastando. Afastando, né? A gente quer só ficar ali e não ver a presencial. Então esse tipo de evento aqui, realmente eu admiro, gosto e sou fã. E sempre tenho, eu estou presente. Muito bem. Túlio, obrigado pelas dicas, por contribuir. Então fica para você essa mensagem aí. Você procurar um pouco mais de equilíbrio na sua vida. Isso serve para mim também. Vou pegar as dicas que ele me deu lá em off lá e vou mudar algumas coisinhas nos meus hábitos lá, como bônus, e deixar para vocês aqui, né? Isso aí, vocês se informarem um pouco mais sobre tudo isso. E também a questão do equilíbrio no aprendizado. Isso é fundamental. Você ficar só preso ali na sua toca, no seu escritório o tempo todo, você vai perder a possibilidade de conseguir aprender aquilo que você precisa aprender para o seu negócio. E isso vai fazer grande diferença. Obrigado, muito sucesso. Obrigado por ser nosso cliente na Tactus. Um grande abraço e até a próxima.